ao vivo. Opa. Olá pessoal, boa tarde. Se alguém já estiver por aí, puder me falar se o áudio tá ok, se o vídeo tá ok. Da última vez o meu vídeo ficou deitado, eu não virei. Eu acho que hoje, pelo que eu tô vendo aqui, tá correto. Se alguém puder me falar aí se tá ok áudio e vídeo, por favor. Boa tarde, amém. Tá ok o áudio e o vídeo aí? Vocês estão me ouvindo bem? O vídeo dessa vez tá na posição correta? Está tudo ok? Ótimo. Maravilha. Maravilha. Obrigado, Sônia. Olha só, pessoal. Eu já vou começar então. E como esse vídeo ele fica disponível depois, né, no Facebook, depois o pessoal vai poder acessar. Então vamos lá. Bom, boa tarde para você que está assistindo ao vivo. Seja bem-vindo mais uma vez ao projeto 15 Minutos de Saúde e Vida da Igreja Batista em Parada 15. Essa é a última live desse projeto, né? A ideia era durante a pandemia. A ideia é continuar com essas lives depois, né? Pelo menos nós da área da psicologia, mas num outro formato, tá? Então essa é a última. Hoje eu vou falar sobre perdas, tá? Vou dar algumas dicas sobre como lidar com as perdas, que tem sido comum, infelizmente, para a maioria de nós, principalmente aí nesse período de pandemia, mas também fora da pandemia, mas nesse período todos nós de alguma forma fomos afetados. A minha ideia é não me estender muito, né? Eu quero poder dessa vez respeitar aí o nosso tempo. Eu extrapolei um pouquinho da última vez. Porém, se vocês, enquanto eu estiver falando, tiver alguma dúvida, aproveitem, tá? Aproveitem para tirar dúvida. Hoje eu estou conseguindo ler aqui as mensagens, então pode ser que eu consiga esclarecer e responder algumas perguntas no final, ok? Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Adriano Juste, eu sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitiva. O pessoal mais antigo me conhece, o pessoal do 15 mais antigo me conhece, o pessoal mais novo talvez não, que já tem algum tempo que eu já não estou mais frequentando 15, mas eu sou um filho do 15, tá? Então já tem aí pelo menos uns 20 anos que eu conheço o pessoal do 15, tenho contato até hoje, tá? Então, Adriano Juste, sou psicólogo clínico e vou falar sobre perdas hoje, tá? E quando a gente fala de perdas, a gente tem que lembrar automaticamente de um processo, que é o processo de luto, tá? E quando as pessoas ouvem falar sobre luto, elas tendem a associar o luto com a perda de alguém. Mas o luto não é necessariamente a perda de alguém. O luto, ele é uma perda significativa, tá? Então, se é uma perda significativa, aí é luto. Então, não precisa ser de alguém. Pode ser, por exemplo, de um casamento, pode ser de um emprego, tá? Então, tudo isso a gente vive um luto, contanto que seja significativo. Toda pessoa que morre eu vivo luto? Não, porque tem pessoas que morrem que eu nem conheço. Agora, se é uma pessoa que é próxima, eu vou viver o luto. Todo emprego que a pessoa perde, ela vive um luto? Se foi um emprego significativo, ela vai viver o luto. Se não, ela não vai viver o luto. Então, mais do que a perda em si, é importante que você se dê conta para o seguinte. É uma perda significativa? Se foi uma perda significativa, aí a gente começa a falar sobre luto. E o luto, ele tem uma função na nossa vida, que eu vou explicar ao longo aqui dessa live. O luto, ele se dá em algumas fases. Na maioria das pessoas, as pessoas vivem essas fases, que eu vou falar agora, essas 5 fases, porém, não necessariamente, tá? Toda regra tem a sua exceção. Nem todas as pessoas vão viver o luto nessas fases que eu vou citar,
e também não necessariamente nessa ordem. Essa teoria que eu vou falar sobre o luto é que a maioria foi percebido que vive nessa sequência e essas fases, tá? Então, conforme eu for falando, o que eu te convido a fazer? Você perceber algo que você tenha perdido e que você teve ou tem dificuldade para aceitar essa perda e tente se identificar. Perceba se você se identifica com alguma dessas fases que eu vou falar. Ou, de repente, se você conhece alguém que está vivendo um processo de luto e agora que você percebeu que, bom, luto não é só perda de alguém, pode ser aí do trabalho, né? Pode ser um casamento, então essa pessoa está vivendo um processo de luto. Legal. E aí tenta perceber se você identifica uma dessas fases na pessoa, tá? Porque isso ajuda a gente a entender como é que a pessoa está funcionando. Então, a primeira fase do luto é a negação. Quando a gente se depara com o luto, é natural que a gente negue aquilo. Por quê? Porque é algo importante, então eu não gostaria de perder. De repente, quando morre alguém, poxa, não, isso não pode ser verdade. Ou se num divórcio, né? Não, ele não pode estar falando sério, não, ela não pode estar fazendo isso. Então, a gente tende a negar o luto. Cada fase, ela pode durar um instante ou pode durar anos, tá? Vai depender de como a pessoa vai elaborando esse luto. A questão é a seguinte, a pessoa não tem como ficar pro resto da vida negando que ela perdeu. E aí, a tendência é ir para a próxima fase, que é a fase da raiva, né? Nesse período, a gente tem visto pessoas não só perdendo entes queridos, né? Eu tenho acompanhado na própria igreja do 15 pessoas que perderam a vida, mas não só isso, teve pessoas que eu atendi, pessoas que se divorciaram durante a pandemia, eu tive pessoas que perderam emprego durante a pandemia. Então, algumas pessoas começaram a procurar culpados para isso, aí culpa o governo, culpa a China, enfim, né? Uma forma de extravasar essa raiva que é uma fase do luto, mas eu não tenho como ficar nela também para sempre, né? E aí a tendência é ir para a próxima fase, que é a fase chamada fase da barganha. Barganha, por quê? Porque a pessoa tenta negociar para não perder, né? Meu Deus, não permita que essa pessoa vá. Ou então, se é um emprego, pô, me dá mais uma chance, né? Num divórcio, um prometendo para o outro, não, eu vou fazer diferente dessa vez. Então, é uma forma de reaver ou de não perder aquilo que está se apresentando. Algumas vezes, e aí a minoria das vezes, isso acaba resolvendo, tá? Vamos pensar, por exemplo, no emprego, eu fui demitido e aí eu peço uma segunda oportunidade, eu tento me explicar, e aí pode ser que a pessoa mude de ideia e fale, não, então eu vou te dar mais uma oportunidade. Legal, eu consegui reverter o luto, a perda aí. Ou num casamento, vamos fazer diferente, olha, me perdoa, aí de repente há um conserto e termina o luto aí, tá? Mas isso é a minoria. Na maioria das vezes isso não funciona, e aí a pessoa vai para a próxima etapa, que é chamada de depressão. Por que o nome depressão? Não é a depressão patologia. O nome dessa fase do luto é depressão porque se assemelha aos sintomas de depressão. A pessoa, o sentimento que predomina é o de tristeza, a pessoa tende ao isolamento, ela tende a não querer fazer coisas, a querer ficar mais sozinha. Então, os sintomas são os sintomas de depressão. Não é uma fase gostosa, né? Quem tem depressão sabe o quanto que é difícil lidar com a depressão, então a depressão do luto se assemelha muito, porém ela é uma fase necessária, tá? Porque a tristeza, ele é um sentimento básico do ser humano. Todo ser humano tem tristeza, sentimentos básicos, medo, raiva, alegria e tristeza. Então a tristeza é uma delas. E a tristeza ela tem uma função. Vamos pegar, por exemplo, na questão do luto, né? Se eu perco alguém importante para mim e eu não me entristeço, alguma coisa está errada comigo, né? A tristeza é até uma forma de honrar a memória daquela pessoa, honrar a falta que ela fez ou a passagem dela pela minha vida, né? Tem um Eclesiastes, se eu não me engano, né? Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Por quê? Porque
a pessoa está sentindo. E o que eu tenho percebido muito, daqui a pouco eu vou falar da quinta fase, né, que é a última. E o que eu tenho percebido muito, e eu até ajudei pessoas no início da pandemia, que era assim, as pessoas tentando negar de forma geral, né, o que estava acontecendo, e aí outras, depois de um mês e meio, começaram a sentir os impactos da pandemia, de tudo que estava acontecendo, e começaram a se entristecer, ter alteração de humor. E eu me lembro, por exemplo, de um amigo que mandou em um dos grupos que eu faço parte, ele colocou, ele falou, pô, era uma segunda-feira, inclusive, e ele falou, poxa, mais uma semana e a gente sem perspectiva, né, pô, tô desanimado. E como é um cara muito alto astral, o pessoal do grupo começou a mandar mensagem para ele, não, seja grato, tal, né, não pode ficar assim, levanta a cabeça, mensagens para motivá-lo, né. E aí eu chamei ele no particular e falei, ó, não tem nada de errado de você estar triste. Falei, ok, né, eu falei, faz parte, é algo que você está vivendo, você precisa sentir, experimentar, sentir, viver esse momento, tá? É só ficar atento se isso não vai se estender, mas você ter um momento de tristeza é absolutamente humano, é até saudável, tá? O negar isso é que pode se tornar um problema. Então, essa penúltima fase, chamada depressão, ela é uma fase importante, ela precisa ser vivida e respeitada, tá? Por isso que tem lá, chorar com os que choram, tem até não chorar com os que choram, acho que é Mateus, eu tô fazendo confusão. Eclesiastes é quando fala é melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa, né? Depois o pessoal pode me ajudar aí que eu não sou muito bom nos endereços, mas é Mateus o se alegrar com os que se alegram. Mateus não, Romanos. É Romanos, depois me corrijam aí, mas é Romanos, se alegrar com os que se alegram, e Eclesiastes 7, é melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa, né? Porque o luto, ele tem a sua importância, ele faz a gente refletir sobre a vida, então ele precisa ser respeitado, ele precisa ser vivido, né? Essa fase, como eu falei, da depressão, ela precisa ser vivida, por quê? Porque ela antecede a última fase, que é a fase da aceitação, tá? E o que é a aceitação? A aceitação é eu me adaptar a essa nova situação, a essa realidade, eu aceitar que realmente isso é uma perda na minha vida, eu aceitar que eu não vou reaver, né, essa perda, que realmente não tem mais jeito, porém, a minha vida não para aqui, né, que a pessoa se foi, que o emprego se foi, que o casamento se foi, mas a minha vida continua. Então essa é a aceitação, é eu conseguir chegar nesse estágio. Tá? Então, quando eu fui falando, antes de falar, eu convidei você a se identificar, né? Você conhece alguém que está vivendo isso? Será que ela está numa dessas fases? Porque qual que é o objetivo final do luto? É fazer com que a pessoa chegue à aceitação. Tá? Ela experimentou algumas situações, alguns sentimentos, passou aí por essas fases, elaborou, né, esse luto, é o que a gente chama de elaborar, ele fechou, concluiu essa etapa, fechou esse ciclo e agora ela vira essa página e segue. Virar a página não quer dizer arrancar a página, né, quer dizer que a página está lá, mas não define a minha história, é uma página da minha história, e aí eu sigo. Tá? Então o objetivo final do luto é esse, é fazer com que a pessoa chegue na aceitação. Então, se você está vivendo alguma perda, independente de qual perda, mas se for uma perda significativa, e você ainda não conseguiu aceitar essa perda, isso quer dizer que você está com dificuldade. Peraí, eu perdi a minha mãe. Eu fico triste, choro, normal. Ó, Sônia, absolutamente normal, tá? Eu vou só falar que uma pessoa falou que perdeu a mãe no final de novembro, ela aceita a perda, mas ela fica triste, chora, absolutamente normal. Eu vou falar agora, já vou aproveitar o gancho, então, Sônia, obrigado aí pela pergunta. Eu vou aproveitar o gancho para falar de tempo do luto, né? Uma vez uma pessoa me procurou falando assim, Adriano, a minha tia, ela já tem 2 anos que ela perdeu o filho. E ela ainda não conseguiu superar a perda desse filho. Eu quero que você trate ela para que ela possa superar essa perda. Eu falei, olha, eu não tenho como ajudar a sua tia a superar essa perda. Tá? Nesse momento. Eu posso ajudá-la a lidar. Porém, a maior dor do ser humano, na minha opinião, eu não conheço nenhuma dor maior do que essa, é a perda de um filho. Né? Por razões óbvias aí.
E ela havia perdido um filho, ou seja, ela estava experimentando a maior dor que um ser humano pode experimentar. E dependendo da forma como acontece essa perda, se torna ainda mais difícil, né? Então, eu falei para aquela pessoa que me procurou, eu falei, olha, eu posso ajudá-la a lidar com isso, mas superar ela vai precisar de mais tempo, né? Então ela precisa ser respeitada nesse momento, ela precisa ser acolhida, isso vai ajudar, né? Mas querer que ela já vire a página e viva como se nada tivesse acontecido, isso não é possível, tá? Então estou dando um exemplo de um caso extremo, porém, o primeiro ano do luto, ele é absolutamente aceitável. Você ficar um ano, né, lembrando, você querer falar, o que é muito importante para quem quer falar, fale, né? Se eu ficar falando, eu não elaboro o luto, eu não passo dessa fase, passa. É até melhor você falar. Se tem vontade de falar, fale, tá? Então, Sônia, é absolutamente normal esse primeiro ano, tá? Porque o primeiro ano ele acaba sendo normal e esperado num processo de luto desse tipo. Porque é o primeiro dia das mães, é o primeiro aniversário de um, primeiro aniversário de outro, primeiro Natal, enfim. Então é normal que esses primeiros eventos sem a pessoa sejam mais difíceis, tá? A tendência é que depois disso a gente vá acomodando esse sentimento, a gente vai se lembrar, né? Vai surgir uma saudade que é inevitável, mas eu não fico preso àquilo, tá? Então, algum tempo é absolutamente normal. Tem até um livro infantil chamado Dona Saudade, né? Que eu comprei para minha esposa quando ela perdeu o pai. E ela até hoje ela fala que foi um livro que ajudou bastante, né? Que ajuda a gente a acolher essa saudade, né? Que sem ficar negando isso, não tem problema. Como eu falei, o falar também é interessante. Às vezes eu vou olhar para baixo aqui porque eu tô olhando o meu roteiro, que é para eu não me perder. Então, eu acho que eu respondi, né, Sônia, a questão do luto, absolutamente normal, ficar triste, chorar. A dica é ter vontade de chorar, chora. Tem alguém com quem você possa conversar, converse, tá? Porque eu gosto de explicar assim, ó. Quando a gente vive um processo como esse, um processo de luto, um processo de perda, eu tenho uma quantidade de sentimento, de afeto associado a essa perda, tá? E eu preciso esgotar, né, esse afeto, eu preciso dar uma vazão para isso. E o choro, o falar, são formas de eu ir lidando, tá, com esse processo de luto, com essa perda. Então, algumas pessoas acreditam que o falar não é que vai atrapalhar, não, pelo contrário, falar é saudável, vai ajudar, porque, como eu falei, o objetivo final é chegar na aceitação. Chegou na aceitação, é quando eu viro a página e sigo. Algumas pessoas elas têm mais dificuldades. Valeu, Sônia. Algumas pessoas têm mais dificuldades porque elas são muito apegadas ao objeto que perderam. Então, quanto mais apego eu tenho, mais difícil vai ser esse luto, tá? Adriano, então você falou que o luto ele tem que durar um ano? Não. O luto ele pode durar menos. Vários processos de luto as pessoas conseguem elaborar num tempo menor. Quando eu falei um ano, é que um ano esperado. Tá? E aí, quando que o luto ele se torna um problema? Ou quando o luto ele se torna patológico? Né? É quando você percebe que a pessoa está muito presa, tem mais de um ano, né? Então pelo menos um ano, passou de um ano e ela continua muito presa àquilo, ela apresenta dificuldades em algumas áreas da vida por conta daquela perda, né? Então, quando a pessoa ela ainda está muito triste ou ela não está fazendo nada, ainda está muito isolada, não está retomando as atividades, depois de um ano, aí talvez seja o caso de procurar ajuda profissional, porque tanto a psicologia quanto a psiquiatria tem recursos para lidar, para ajudar, técnicas, ferramentas para que essa pessoa possa lidar com isso de uma forma saudável. Então, antes de um ano, ok, né? É o esperado, porém passou de um ano e aí percebeu que a pessoa está muito presa ainda, talvez seja aí o momento de buscar ajuda, porque nós temos aí como ajudar, ok? Bom, pessoal, eu estou vendo aqui que já deu o meu tempo. Como eu falei, esse é a última live desse formato, tá? Nós pretendemos continuar com outras, o pessoal da igreja vai poder até opinar como que isso vai funcionar. Se tiver dúvidas, deixa aí a sua dúvida, como fez a Sônia. Tem o pessoal da psicologia que pode ajudar também.
sim, cada luto, a pergunta, né? Cada luto reagimos de forma diferente com relação à perda. É aquilo, né? Quando a gente fala de psicologia, por que eu falo, né? A psicologia ela funciona pelo seguinte, porque ela entende o indivíduo, né? Ela pega aquela pessoa naquele contexto, entende como a pessoa lida com aquele contexto. Não pega todas as pessoas e fala, ó, todos funcionam assim. Não, a psicologia ela tem a sua eficiência por isso. Então, quando a gente olha para cada um, a gente vai perceber que cada um tem uma forma de lidar com a perda. Tá? Dois irmãos, cada um vai lidar com a perda daquele ente querido de uma forma. Por quê? Porque cada um tem uma personalidade, cada um tem uma forma de encarar a vida. Tá? O mais importante é que não negue o luto. Isso é o mais importante. Tá? A gente tende a querer que as pessoas já fiquem bem, né? A gente tem essa ânsia. Então tem que ser respeitado esse ritmo da pessoa. Se a pessoa tem um ritmo um pouco mais lento, ok, tem que ser respeitado. Mas cada um vai viver de uma forma. Até porque, como eu estava falando, dependendo do quanto eu sou apegado àquilo, vai impactar na forma como eu lido com a aceitação. Então, se a pessoa é menos apegada, e o mais apegado ou menos apegada não quer dizer que gosta mais ou gosta menos. Isso também tem que ser levado em consideração e tem que se tomar cuidado na hora de fazer essa observação, porque às vezes a pessoa ela sofreu lá e aí tá tocando a vida, então não foi importante, né? Nem se preocupou com a perda ou não sofreu. Não é isso. Cada um tem um ritmo. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar isso que eu estou falando. Atendi uma vez um homem que ele havia se divorciado há pouco tempo, né? E ele virou para mim e falou, Adriano, a minha esposa ela não sofreu o divórcio. Ou seja, esses 15 anos que eu fiquei com ela não significaram nada. E aí eu fui investigar, né? E no final das contas, vou resumir para vocês, né? Até para eu não me estender muito, que eu falei que eu já ia terminar. A esposa havia vivido o luto durante me socorreram aqui, ó. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, Romanos 12:15. Eu lembrei no final que era Romanos, né? Passei por Mateus, eu acho, por Eclesiastes, mas cheguei em Romanos. Obrigado, Maria. Então, ela havia vivido o luto durante o casamento. No último ano de casamento, inclusive, ela foi diagnosticada com depressão. Por quê? O que aconteceu? Ela já havia percebido que o casamento ia terminar, e ela já havia conversado com ele, e já estava vivendo aquelas fases, e já estava na tristeza lá, na depressão do luto. E ele acreditava que ia dar certo, ele ainda estava na barganha. Não, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Então, ele só foi realmente cair na fase da tristeza quando ela saiu de casa. Aí, quando ela saiu de casa, aí ele estava vivendo, ele entrou para a tristeza, para a depressão do luto. E ela já tinha elaborado o luto, já tinha aceitado, então por isso que ela estava bem. Não é que não tinha significado nada para ela, é porque ela havia vivido isso num período diferente. Então isso também tem que ser levado em consideração, porque cada um vive de uma forma muito individual, a gente não mede a dor, a gente não julga a dor, cada um sabe onde o seu calo aperta. O mais importante é ser respeitado, tá? Respeitando, você ajuda a pessoa a elaborar. Se você for um bom ouvido para ela, você já está fazendo bastante. Se você conseguir chorar com ela, você já está ajudando bastante. Então, o julgamento é algo que não ajuda nesse momento. E aí, tanto você, se estiver passando por isso, ou se você puder ajudar alguém, como eu falei, o objetivo é chegar na aceitação. Eu aceitei, me adaptei a essa nova realidade, agora eu viro a página e sigo. Tá bom? Obrigado aí pela 15 minutos é bem rápido. Eu costumo falar, Sônia, que eu ganho a minha vida no papo, né? É uma coisa que eu brinco. Então eu falo muito, né? Então se deixar eu fico aqui horas. E tá cortado, viu, Maria? Quando minha avó morreu eu não chorei, pois não tinha nenhuma ligação de afeto, somente lembro. Então, legal, ó, isso que ela tá falando, que quando a avó morreu, ela não se entristeceu, né? Não é que ela não se entristeceu, ela não chorou, porque ela não tinha nenhuma ligação de afeto. Ou seja, o luto ele precisa ser uma perda significativa, eu tenho que ter um vínculo, um apego, tá? Eu falei isso no início, toda pessoa que morre, eu vou viver o luto? Não, porque tem pessoas que eu nem tinha muito contato. Tá? Então é isso aí. Pessoal, obrigado por terem me ouvido, espero ter ajudado, que Deus abençoe a todos e nos encontramos aí em breve.